qualquer barreira. Você acabou de ouvir o testemunho do nosso irmão Diácono Marcelo. Ele poderia muito bem, no primeiro tropeço, irmão, ter desistido, ter voltado atrás e ter voltado a fazer tudo quanto ele já havia feito. Era só continuar, né? Era só continuar. Era muito fácil, era só continuar. Mas a autoridade, irmãos, de vencer estava e está sobre o homem de Deus. A autoridade para vencer. Porque Jesus, ele disse assim: é que vos chamei para que sejam dominadores. O Senhor nos chamou para ser dominador. O Senhor nos chamou para estar debaixo de domínio. O Senhor nos chamou para estarmos dando ordem. E ele diz que sobre as nossas vidas, ou que em nossas vidas, estaria a autoridade de governo. Diga comigo: na minha vida existe a autoridade de governo. Glória a Deus. Infelizmente hoje nós estamos aí diante de uma crise, uma crise nacional, né? Uma crise nacional. Vamos falar do nosso país. A França também está com problema, a Venezuela está com problema, vemos aí de outros países com problema. A Argentina passou por um grande problema também, um grande caos agora que está recuperando. Mas vamos falar do nosso país, o Brasil. Hoje nós estamos enfrentando uma crise nacional. Essa crise nacional já começa a direcionar-se para um caminho já um tanto difícil, né? Porque sai um presidente e entra um outro presidente que é mais complicado do que o primeiro. Então só trocou a figurinha, né? Aqueles que estavam mexendo com o Lava Jato para resolver o problema também estão cheios de sujeira. O Lava Jato não vai conseguir lavar ninguém. Esse Lava Jato tem que ser um jato bem mais forte, porque não está conseguindo lavar ninguém, está conseguindo derrubar todo mundo. E quando nós falamos de domínio, nós olhamos para o Brasil e vemos que a presidência do Brasil perdeu o domínio, o Congresso perdeu o governo. O Congresso, já há tempos que ele já não resolve mais nada. Não resolve mais nada porque existe uma meia dúzia de pessoas que estão ali dentro há muitos anos mamando na teta do governo, né? Ele só remove de um lugar e vai para o outro, sai de um lugar e vai para o outro. Não existe solução para o Congresso, irmãos. Porque todos que você colocar lá para resolver um problema, logo vão encontrar um outro problema também. Porque todos que fazem parte do governo, do Estado, estão problemáticos. A sociedade está ruída, né? Está em ruínas por causa do governo. Não tem governo. O país está sem direção, o país está sem governo, o país está sem alguém que tenha apoio forte para direcionar. E quando nós falamos de Rubem, nós falamos de um homem que era o primogênito de José, era o primeiro na família de José e que estava predestinado a governar, estava predestinado a ter autoridade sobre todas as coisas. E por isso que é contado entre os filhos de José 12 homens, 12 pessoas, que nós temos 12 pedras, que são as 12 colunas que estão lá no céu. São as 12 tribos de Israel. E a primeira, a maior tribo, uma das maiores tribos, era a tribo de Rubem. Porque Jacó olhou para Rubem e disse: olha, este é o meu primogênito. Sempre nós sonhamos alguma coisa com o nosso primeiro filho. O primeiro filho, sempre você tem um projeto de vida, quando o filho nasce, você tem um projeto de vida, você tem um sonho, você tem algo a idealizar na vida daquela criança, e quando está se desenvolvendo, crescendo, você olha e começa a planejar. Por quê? Porque você tem tempo. Você só tem aquele filho, você não tem outro filho, você só tem aquele, você vive para ele, faz tudo para ele, você anda com ele, você chora com ele é tudo para você, porque se você perde esse filho, você não tem mais nenhum outro. Então o primeiro filho, normalmente os pais, ele tem mais privilégio. O primeiro filho sempre tem mais privilégio. Raramente o filho não tem privilégio. Normalmente os pais, ele tem o primeiro filho como mais querido. Não que ele não goste dos outros, ele gosta de todos. Mas o primeiro filho, ele diz: olha,
esse aqui é o meu primeiro. É o início da minha história. Foi o que Jacó disse. Ele disse: olha, esse é o meu primogênito, é a minha força. Ou seja, essa criança que nasceu, ele nasceu com a minha força. Eu não tinha experiência, eu não tinha nenhuma capacidade, mas quando essa criança nasceu, essa criança é tudo para mim. Ele disse: é o princípio do meu vigor, ou seja, o princípio da minha força. Essa criança nasceu com muita autoridade. E quando nós olhamos para Rubem, nós vemos um homem que nasce cheio de autoridade, cheio de poder. E aí quando você olha lá, quando acabam vendendo José, e Rubem foi quem livrou a cara de José, porque quando queriam matar José, Rubem chegou e disse assim: olha, é melhor que nós lancemos José na cisterna. É melhor que nós lancemos José na cisterna, porque se nós matarmos nosso irmão, seremos culpados do sangue do nosso irmão. Seremos culpados diante do nosso pai para sempre. Nós não vamos nunca mais ter paz. Quando nosso pai olhar para nós, nosso pai Jacó, olhar para nós, o que ele vai dizer de nós? Então Rubem, irmão, ele parou e pensou, ele disse: olha, nós não podemos trazer problemas para o nosso pai. E nós olhando nos dias de hoje, irmão, nós também somos chamados de primogênito. Somos filhos de Deus. E o Senhor olha para mim e para você e diz: o que você está fazendo por mim? O que você tem feito na minha casa? O que você tem feito na minha obra? Nós olhando nos últimos dias, nós vemos muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, e às vezes não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem direcionamento, não tem capacidade. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: primeiro ordena a tua casa e depois você ordena a casa do Senhor. Se você não pode olhar a tua casa, quanto mais olhar a casa do Senhor. Não tem capacidade nenhuma. Também a Bíblia diz assim que nós somos chamados, irmão, na força do Senhor, porque ele diz assim: a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Se você não tem força, irmão, o Senhor não tem alegria com você. E ele diz assim: aos covardes, volte. Se você não tem capacidade, ele diz: volta. Se você não tem condições, ele diz: volta. Se você não tem caráter, ele diz: volta. Porque, irmãos, o Senhor conta com valentes, com pessoas que se levantem e têm atitude, pessoas que se levantem e tomem posicionamento. Quantas vezes nós olhamos, irmãos, às vezes precisa varrer a igreja, precisa pintar a igreja, precisa trazer um copo d'água para alguém que está ministrando no altar, tossindo, às vezes se engasgando, e às vezes as pessoas não se movem. Fica todo mundo parado, ninguém se move para nada. Então nós temos que ser como Rubem. Deus olha para nós e diz assim: olha, você é o Rubem da minha vida. Deus conta com nossa atitude, com o nosso mover. Deus não nos chamou, irmão, para sentar no banco da igreja e ficarmos paralisados. Mas Ele nos chamou, irmãos, para que nós tenhamos atitude. O cristão, o chamado de Deus, é para que nós tenhamos atitude. E a atitude, irmãos, vai muito do caráter. A atitude